2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e estou aqui com Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Eu não vou perguntar como é que toda a gente está, porque são feelings diferentes entre o que aconteceu sábado e o que aconteceu domingo. Por isso vou só passar para o café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. No café vamos falar sobre a conquista do Sporting do bicampeonato, uma frase que não se ouvia há 71 anos, certamente em podcasts nunca se ouviu, mas na rádio tenho quase certeza que se ouviu. O Marquês e as ruas de Lisboa e do país encheram-se com adeptos sportinguistas, mas dias a seguir na Câmara de Lisboa os ouvidos de Carlos Moedas encheram-se de assobios. Tínhamos pena ou não, depende de que tipo de adepto do Sporting é que são. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa decidiu fechar todo o comércio local em Alvalade no dia de jogo e os adeptos demonstraram assim o seu desagrado com Carlos Moedas. Zé Pedro e João Maria Joné, primeiro tenho que vos dar os parabéns, não é? Igualmente. Depois, Zé Pedro, sei que este é o teu segundo bicampeonato, portanto é a segunda vez que estás a sentir. Mas pronto, vim só perguntar, divertiram-se, estão felizes? Primeiro estamos só a falar de sábado, depois vamos saltar para domingo. Claro que sim, obviamente, foi uma grande festa, um momento histórico, daqueles que... Mas oxalá, a partir de agora, isto seja uma... Não podemos ver isto tanto como uma questão histórica, mas como o início de um ciclo, não é? Ou seja, temos que nos habituar, acho que é essa a expectativa. Como aquela capa do Costa, do Habituem. Do Habituem-se, mas resulta melhor do que a capa do Até já Costa. vejo adeptos a criticar a festa no Marquês, tipo, para o ano temos que fazer diferente, portanto isto já está a ser uma Isso haverá sempre, sabes? Mas isto é uma coisa muito popular. Mas é bom, ou seja, no sentido em que já temos a regularidade para dizer como é que queremos a seguir. Exato. E confiar que vamos voltar. Vocês tenham calma. Nem acho que podíamos ter muito mais calma. Vocês tenham calma. Não, tem que ter, pode ser um cometa. Tem que ser otimismo, não podemos ser. Mas olha, vou-te dizer só rapidamente a questão de Carlos Moedas, porque era simples não ser assobiado daquela forma, bastava que não tivessem tomado uma decisão que é completamente injustificável. E deixa-me só dizer uma coisa. Para além de não se encerrar nada à volta de um estádio, e aí que temos que concordar com o nosso presidente Frederico Varandas, que é os adeptos de futebol não podem ser tratados como criminosos, e isso parece-me uma completa evidência, não é? Dir-me-ão, mas há no seio do futebol grupos marginais, e depois voltamos na política também, não? E nós temos aquela noção de que não podemos dizer que são todos iguais. Portanto, aquele preconceito que o adepto de futebol tem que levar logo uma bastonada à primeira, quando olha de frente para alguém, é inaceitável. E com isso há muito mais coisas para resolver. Tem que se poder consumir dentro dos estádios, quer dizer, esta ideia consumir, no geral? Não, consumir bebidas alcoólicas. Álcool, drogas pesadas. Drogas não, obviamente. Drogas não, só álcool. Mas reparem, isto é uma questão mesmo que tem que se resolver, porque esta ideia de que tem que estar tudo fechado à volta de um estádio, esquece. E portanto, mas não achas que foi para a polícia ter menos trabalho, para não dividirem em várias equipas, para concentrarem tudo no mesmo sítio? Olha, então se calhar para a polícia ter ainda menos trabalho, nem há adeptos no estádio, pronto, como foi no tempo da pandemia. Olha, nem se faz o campeonato. Nem se faz, pois joga-se inteligência artificial. Não se joga, pronto, acaba. Vocês lembram-se do jogo mais. Lembram-se do Elifoot, não sei se... Não. Não digas essas coisas, estamos na rádio. Não, o Elifoot era um jogo que não havia jogo, que era só, íamos só vendo o resultado e podíamos fazer transformações. Acho que as Moedas teve que levar uma subida dela, porque de facto eu só tenho aqui medo de estar a ser injusto, porque eu não sei até que ponto é que a responsabilidade é dele total, porque ele estava apenas a aceitar a proposta da polícia, não é? A condição. Pois. Não, mas mas ele aceitou a condição. Claro, é isso, é por aí. É ele que assina. Se ele que dá a cara, pode ser responsabilizado por ela, não? Não há muita margem para não tomar aquela decisão, tendo em conta o que a PSP pediu para fazer. Mas desculpa lá, porque é que a PSP não pediu para fazer no derby, que era uma situação muito mais perigosa? Isto tens que perguntar à PSP. Está bem, vou ligar. A questão aqui é que eu, enquanto repórter do Dia de Reflexão, junto do Executivo Camarário, que ao longo dos últimos dias, sexta-feira à noite, segunda à tarde, me estive a informar com todos os vereadores, incluindo da oposição, tenho a dizer que me parece que aí tem que se perguntar à PSP e que a responsabilidade política é um bocadinho injusta
de se pôr, porque foi uma coisa técnica. A PSP disse agora vão ter que tratar disto, e até foi isso que o Frederico Varandas disse numa das poucas partes não idiotas do discurso dele. Que isso é que me estragou a semana, foi o discurso do Frederico Varandas. Eu acho que estás um bocadinho em contracorrente. Pois, estou, mas não gostei mesmo nada. Mas Estás a falar do discurso na Câmara. Sim. Eu acho um bom discurso. Pois, Epá, há quem acha odiei. um bom discurso, houve coisas um bocadinho Odiei, hipócritas, mas Coisas completamente hipócritas e acima de tudo aquela... Estamos a afunilar estamos a bué afunilar, este é tema. isso. Sim. Vocês têm que se lembrar que apesar de sermos 4 e 3 serem do Sporting, há pessoas de outros clubes e há pessoas de outros clubes que nos estão a ouvir. Não há nada. E que não querem saber o que é que vocês Só há acham Sportingistas do aqui. discurso do Frederico Mas, ó, Maria, se Varanda. quiseres eu passo a ti. mas eu não tipo posso esse- dizer nada, é isso. Não, podes. Podes. Tá bem. Podes dizer tudo Queres o que concluir quiser. o Não, pensamento? queria se desse naquela... Está nervoso com o café, com o nosso segmento de Sim, café. Tá ótimo. para quem está nervoso já falou 2 minutos, portanto os outros também Eu podem. disse que era 2 minutos só para mim. Pois, exatamente. Eu queria só dizer que fiquei muito preocupado, e essa coisa de termos que nos habituar, fiquei muito preocupado porque o presidente do Sporting está mesmo convencido que sabe mais de futebol do que a Sofia Oliveira. E isso é um problema. Já percebi então qual é o problema. Isso é um problema grave, porque o presidente do Sporting sabe menos de Ele está a futebol. defender os seus, ele não se põe num patamar. Não. O presidente do Sporting fez um elogio público ao treinador do Sporting, Mas não que eu foi da a ulti- capacidade de treinador. que eu foi de caráter. da última vez que vi, correu como correu. E portanto vou com gosto, porque acho que o presidente do Sporting tem feito um último ano de mandato terrível, vou com gosto em outubro, quando ele estiver a despedir o Rui Borges, fazer o replay daquele discurso. Paciência. Porque de facto, para perceber de futebol é preciso perceber de futebol. Mas E ele não falou de futebol, ele falou do caráter do rigor. Não foi isso que se passou. Ok. Pronto. Votos de confiança de Frederico Varandas Deixa-me- neste momento valem o mesmo que a palavra de certos líderes partidários. Ok. Eu quero só pedir desculpa à Maria Obrigada. Mas olha, ainda tens o final da taça este É fim de verdade. semana. Pode-te animar um pouquinho. Olha, eu Espero que dou-vos não, os mas- parabéns e espero que os vossos jogadores não parem de celebrar até sábado à noite. É o que Eu acho que eles devem continuar sempre a Eles estão a descansar. Eles devem continuar. Eu espero que eles celebrem muito a semana inteira até sábado à noite. E que sábado à noite se tentem muito tarde. Eles hoje já e estão a é treinar no isso. Jamor. Desculpa desiludir-te. Mas hoje, Pode ser que quarta-feira. depois vão beber uns copos. Mas eu consigo apostar Muitos que. Canecas. Sim, consigo apostar que esta derrota. Paga uma rodada, pessoal. Diz. Hoje tens que pedir desculpa às pessoas porque vai acontecer muita coisa. Mas consigo apostar que essa derrota não foi a tua mais pesada ou relevante do teu fim de semana. Portanto, vamos passar um bocadinho à frente para essa. Não foi a pior. Eu estou menos preocupada com o Benfica. Preocupa menos o Benfica do que o estado do país, confesso. Preocupa-te menos. Preocupa menos que o Benfica. Sim, Pronto, também, em termos de é relevância. um jogo, é futebol e não tem tantas consequências práticas na vida das pessoas. Pois olha, para mim é ao contrário, de facto. Pronto, fazes Para mim o meu bem. fim de semana foi só o Sporting ser bicampeão. Mas, Eu percebo, se o Benfica tivesse sido campeão, também tinha sido esse o meu fim de semana. Pois, exatamente. mas vamos então à reflexão das consequências práticas. Vamos refletir. Hoje vamos ser um bocadinho monotemáticos, um bocadinho não, completamente monotemáticos, porque a atualidade assim o exige. O país foi de novo chamado às urnas, como toda a gente sabe, e este domingo e os resultados não foram inesperados na totalidade, mas houve algumas surpresas. A AD saiu reforçada nesta luta de ética, com 89 deputados, não é? Não estou enganada. Penso que sim. O PS foi um dos grandes perdedores da noite, tendo ficado com menos 20 deputados. Até então não sabemos, acho que ainda não sabemos como é que Ainda vai podem ficar. ser 19 e a AD também ainda pode ganhar mais um ou dois. Exato. O Chega consegue estar agora a competir pelo segundo lugar com o PS, também com 58 deputados, porque ainda não sabemos os de imigração, os lá de fora. A IEL, que espera sempre um crescimento e uma grande festa, acaba por ficar um pouco no mesmo sítio. O LIVRE também aumentou o seu grupo parlamentar de 4 para 6 deputados, mas mesmo assim não houve grandes celebrações por tudo o que aconteceu. A CDU ficou com 3, o Bloco de Esquerda conseguiu eleger 1, a Mariana Mortágua, o PAN ainda sobrevive e temos uma nova chegada ao Parlamento do JPP, algo que eu acho que o Johnny também vai celebrar igualmente, como o Sporting ser bicampeão. Ainda se fosse o José Pacheco Pereira, celebrava igualmente agora. Os Juntos pelo Povo é só porreiro. Não, mas estavas bastante animado com o JPP. Fico contente que os cidadãos se organizem em partidos que estão preocupados em resolver os problemas da sua terra e depois façam isso chegar ao Parlamento. Acho que
dentro de todos os problemas do nosso sistema eleitoral com representação territorial, a parte boa é que dá para haver partidos regionais com alguma força e valia a pena que existissem mais. Mas a minha pergunta vai para a Maria e foi um bocadinho difícil saber o que te perguntar hoje. Estive a pensar muito e existem imensos pontos de interrogação agora e não existem muitas respostas porque é ainda cedo para tirar todas as ilações possíveis destes resultados e tudo aquilo que aconteceu sem a devida distância. Então a pergunta mais básica que eu consegui para que tu pudesses falar sobre o que é que achas é o que é que se passou. Vamos ter que refletir muito para perceber o que é que se passou. O que se passou no geral foi a esquerda sair altamente fragilizada. Houve apenas um partido de esquerda que subiu, que foi o LIVRE, e que aumentou 2 deputados, o que em todas as minhas, eu errei todas as minhas previsões para estas eleições. Eu achei que o LIVRE ia ter 9 deputados, enganei-me. Puxa? 8, sim. Eu estava muito otimista em relação ao LIVRE. Achei que o LIVRE ia subir mais do que subiu. Não esperava que o Bloco descesse como desceu. Esperava que descesse um bocadinho, não tanto. A CDU manteve-se e o PS levou uma tareia como também não levava há muito tempo. É o terceiro pior resultado eleitoral do PS, acho eu. Sim, e é a primeira vez que o PS deixa de ser necessário para se poder rever a Constituição, o que me preocupa um pouco. Eu acho que a esquerda tem que fazer uma reflexão muito grande e muito alargada sobre o que é que aconteceu no domingo, sobre porque é que falhámos coletivamente, porque é que não estamos a passar a mensagem de respostas aos problemas das pessoas. E acho que estes resultados têm que ser encarados com muita humildade e com muita seriedade, e acho que a esquerda tem mesmo que se reorganizar e que perceber como é que poderá voltar a conseguir falar para as pessoas, obviamente sem cair em mentiras ou em discursos populistas falsos, mas acho que a esquerda vai ter que fazer uma reflexão, e que a deve fazer, coletiva, sobre qual é que é o caminho para o futuro, e se nós acreditamos num futuro do qual fazemos parte. E não digo só nós, Bloco de Esquerda, digo nós, esquerda no geral, se acreditamos numa solução de futuro da qual fazemos todos parte, que temos que reavaliar a forma como lá chegaremos e como chegaremos às pessoas. Ok. Desculpa, eu estava super dentro do que estavas a dizer e perdi completamente. Gostei, Madalena, obrigada. Gostei da atenção. Ok, olha, descansa em paz. Não, perdi toda a noção do que é que estava a fazer aqui neste momento. Johnny, como tu disseste, os portugueses gostam muito de chico-espertismo, disseste aqui algumas vezes. É verdade. Grande vencedor destas eleições. Pronto, exato. Mais de 50% dos votos. E Montenegro será primeiro-ministro outra vez, enquanto Chico Esperto, que tu conheces, atenção, moderador, não está a dizer nada disto. E ele justifica com o povo decidiu. Exato. No entanto, mesmo com uma perda colossal do PS, a AD não capitalizou assim tanto. Normalmente, quando o PS perde, nós estávamos habituados a ver o PSD, a AD agora, pelo menos chegar a ameaçar uma maioria ou uma maioria absoluta, não é? E consegues perceber porquê? Porque aqui isto não está a acontecer. É a chegada do Chega, é a incapacidade do chico-espertismo ser o melhor chico-espertismo. É um mau candidato. Eu não sei se alguém o ouve. Eu tenho algumas dúvidas que quem vota nele o ouça a discursar. Porque de facto o Zé Pedro disse isso sobre o último discurso da campanha, mas o discurso de vitória é de um nível baixíssimo. É mesmo uma pessoa que sabe falar em público por pouco. É um péssimo candidato. É um candidato que não inspira na oratória, que não produz resultados, para além de manter um situacionismo, que era tudo o que eu criticava no governo do António Costa, é igual. E portanto, como candidato ao situacionismo, capitalizou nos votos do situacionismo. Eu acho que há uma transferência de votos bastante direta das 5... O que é que tu queres dizer com situacionismo? Exatamente. Quero dizer que há uma parte importante deste país, nomeadamente função pública e reformados, que
gosta de manter, na sua maioria, gosta de manter o país exatamente como o encontrou, e se puder não mudar absolutamente nada, não muda. E há uma parte importante deste país que depende do Estado para viver e que de certa forma vota no partido que é o empregador, que é quem garante os trabalhos às pessoas e os subsídios a funcionar, e que há uma transferência desse voto, acho que é isso que a AD capitaliza, do PS, que estava no poder o ano passado, para o PSD agora. Eu acho que isso é que é a grande diferença. Mas achas que foi isso que eles ganharam? Alguns votos do PS? Acho que os 5% que muda, ou seja, o PS tinha 28, passou para 23, e o PSD tinha 29, passou para 33, mais ou menos. Esses 5% são votos que o PS solta por deixar de controlar o aparelho do Estado e que o PSD agarra, quase todos, por passar a controlar o aparelho do Estado. Acho que isso... Achas que o Chega não agarra nada do PS? Acho que isto é mais esse fenómeno. Eu sou muito contra a ideia de que os votos passam da esquerda para a direita. Eu acho que os votos passam da esquerda ou da direita para a abstenção e passam sequencialmente. Ou seja, eu não acho que o Chega esteja carregado de votos do PCP, mas acho que o PS tem hoje muitos dos votos do PCP de há 5 anos ou de há 8 anos, e que o PSD tem muitos dos votos do PS de há 8 anos, e que assim sucessivamente. Percebi, sim. Não acho que de repente pessoas que andaram a vida toda a fazer enterros de familiares com a bandeira do PCP em cima do caixão votem no André Ventura. Não acho que isso seja uma coisa. E acho que os números normalmente indicam também. Mas sabes que há evidências no Algarve e no Alentejo que isso acontece. Não. Mas há. Não, que evidências é que são? Há reportagens jornalísticas, eu já fiz uma no Algarve, em que a maioria das pessoas com quem conversávamos da CDU ou PCP, o seu voto transferiu-se para o Chega diretamente. É um comunista convicto. Não. Quer dizer, não sei, também não lhe perguntei quão comunista era. O Partido Comunista Português tinha 5... 0 a 10, quão comunista é? Tinha 8% dos votos, com uma participação eleitoral um quarto mais pequena em 2015. Muita da evidência nos diz que era um voto muito envelhecido e que, portanto, muitas dessas pessoas podem já não estar cá. Certo. Agora tem 3 pontos, portanto estamos a falar de 5 pontos. Na altura podemos até dizer que são 7 pontos do eleitorado. Eu não estou a ver uma coisa significativa que não seja 1 ponto, meio ponto. Eu percebo que encontrei uma pessoa, eu posso encontrar o que vocês quiserem, posso encontrar pessoas que votaram na CDU e depois no ADN, tipo, todas as pessoas existem, mas estatisticamente tu vais olhar para os conselhos e tenho dificuldade, e vais olhar para os estudos pós-eleitorais. O Pedro Magalhães fez uma coisa sobre isso em 2022, até que não encontra relação estatística. Agora se calhar encontra um bocadinho mais, porque Chega a um partido maior, mas estamos a falar de uma coisa não direta, lá está, estamos a falar de um processo sequencial e, portanto, não acho isso. Acho que é normal que o Chega, enquanto partido de protesto antissistémico, capitalize nas pessoas que não participavam eleitoralmente e que agora participam. E acho que aí estão a maioria dos votos. Se tu me dizes, havia 50% de pessoas no Alentejo que não votavam e agora há 30%, e dessas 20 votam todas do Chega. Sim, isso dá para ficar em primeiro? Dá. Portanto, dá para ficar em primeiro sem precisar de um único ex-eleitor da esquerda. Só com isso e os restos do CDS que votavam no Alentejo. Portanto, até pela... Mas achas que há muita esquerda que está a ficar em casa? Acho que se desse para perceber o que é que estes 2% de participação tinham sido, eu diria que deve ter sido eleitorado PS. Mais do que qualquer outra coisa. Esquerda, como aconteceu em Lisboa, por acaso, nas eleições autárquicas. Pelas minhas contas, a esquerda coletivamente perdeu mais de 400 mil votos. E eu ainda não percebi bem para onde é que eles foram. Sim. Não foram todos para o Chega, certamente. Não foram 400 mil votos. 200 mil são capazes de ter ido para o PSD, do PS. Acho que muito do voto que o Bloco perde há de ser ganho pelo LIVRE. Sim, mas mesmo assim. E muito do voto que o PS perde há de ser ganho pelo LIVRE. Não é, não. Mas estou a falar de 400 mil votos que desapareceram. 500 mil até. Ou 500 mil que desapareceram. Não é transferência entre partidos, é desapareceram. Sim. São 500 mil pessoas que votavam à esquerda e que ou não foram votar ou transferiram o seu voto para outros partidos. Sim. E eu não duvido que haja... Era interessante perceber exatamente para onde é que eles foram e porquê. Eu não duvido que haja gente que votava PS e vota Chega. Só duvido que haja gente que votava Bloco e vota Chega. Convictamente, pelo menos. Como voto de protesto ainda compro, mas que votava CDU e vota Chega. Zé Pedro, perante estes resultados,
aquilo que começaram a dizer a seguir, as reações dos comentadores, pelo menos o que se estava a dizer nas televisões, é que agora é que o sistema democrático mudou radicalmente em Portugal e que a partir de agora tudo será bastante diferente. Os 50 deputados, dizem, do Chega que tivemos anteriormente já tinham ameaçado, mas acham que estes 58, então, e agora o Chega como provavelmente segunda força política, é que o sistema muda radicalmente. Achas que os resultados de uma eleição evitável podem ter de facto este impacto de mudar completamente o sistema e de agora virar tudo? Não, na medida em que me parece que o voto está muito volátil. Se há uns anos... Achas que se fosse amanhã podia ser diferente? Tendo em conta a reação das pessoas a estes resultados? Não. Isto pode ser um point of no return, ou seja, não me parece que... Acho que podemos repetir as eleições. Eu disse aqui a semana passada... Eu acho que devemos. Próximo domingo vamos às urnas outra vez. Já estivemos mais longe. E quando chegarmos à parte do futuro, eu quero pensar um bocadinho por aí, sobretudo pelo responsável, que eu considero responsável pela instabilidade que atualmente estamos a atravessar e que não tem sido apontado como tal, mas isso já lá vamos. Eu não entro muito nessa das mudanças, disto quebrou-se, apareceu um partido novo em 2019, um partido populista que agora para mim se está a transformar, mais uma vez também, deixo isto para mais à frente, mas uma direita populista que acerta nos pontos todos tinham sido deixados à mercê pelos partidos do arco da governação, a questão da imigração, a questão da segurança, também uma questão social, porque não nos podemos esquecer que André Ventura depois acabou as eleições, sobretudo as do ano passado, a prometer tudo, até 1.000 euros para cada pensionista, mas temos essa direita populista que conquistou votos e portanto conquista deputados. Há uma transformação no sistema? Não. Não me parece, quer dizer, há uma novidade, de facto. Desculpa dar a interromper, só na possibilidade de, nas próximas eleições para o ano, porque vamos assumir, o debate do primeiro-ministro, que também não gosto muito desse nome, mas pronto, o debate de primeiro-ministro poder ser entre AD e Chega é mudar radicalmente, o PS não estar para mas eu não digo que isso vai acontecer. Repara uma coisa, eu não concordo aqui com os meus colegas, na medida que eu acho que vão sempre mais ou menos votar as mesmas pessoas. Aliás, os números da abstenção dizem-nos isto, há uma alteração, mas é quase sempre o mesmo número, a mesma porcentagem de pessoas. Sim, mas não são as mesmas pessoas, isso há estudos sobre isso. Mas eu acho que não tenho poucas dúvidas que há uma transferência de voto. Nós assistimos a isso, há pouco estavas a dizer as reportagens, ainda agora em Odmira nos disseram um bastião comunista lá daquelas terras, que foi durante toda a vida comunista e defendeu, e agora estava a defender o Chega. E porquê é que isto acontece? Isto é muito simples, estamos a falar de regiões do país em que há muita imigração, e o PCP foi por outra via, foi pela via de portas abertas. As pessoas que votam no PCP e que agora votaram no Chega são pessoas que viram os seus postos de trabalho substituídos pelos da imigração. Portanto, há aqui uma revolta em que viram que o PCP deixou de ter resposta aos seus problemas e viraram-se... Como é que podes dizer que o PCP foi pela via das portas abertas? E viraram-se... O PCP nos últimos anos sempre disse que apoiava, aliás, foi contra é favorável à declaração de interesses. Basta ser favorável à declaração de interesses que está logo do lado... Manifestação de interesses. Sim. Manifestação de interesses. Basta estar do lado da manifestação de interesses para estar do lado de quem entende que não tem que haver um controle das entradas. E eu acho que é nestes pontos-chave. Mas tu achas genuinamente que alguém acha que não deve haver um controle? Como assim? Ou seja, não tem havido. O ponto é este. Nós temos que ter noção de uma coisa. André Ventura, e eu queria deixar isto para a segunda parte, mas André Ventura é um populista, certo? Uhum. Mas ele diz muitas verdades. O problema é as mentiras que diz e é a confiança que se pode ter nele ou não. Mas quando ele fala do descontrolo, tem razão. Quando ele fala da corrupção, eu já estou careca, aliás, literalmente, de falar da questão da corrupção. Parece que ele foi a primeira pessoa a falar da corrupção. O problema da corrupção é um problema da justiça apenas. As pessoas estão em casa e assistem à questão, por exemplo, do José Sócrates, mas eu não vou falar só do José Sócrates, há mais casos. E as pessoas ficam revoltadas e acham que o país é um bando de corrupção. E as pessoas eu tenho que concordar com elas. Nós que temos mais informação e que sabemos que há aqui um exagero quando se diz são todos, ok, há um exagero. Mas eu tenho que concordar com estas pessoas. Elas exageram. Há quantos anos é que se passa este processo, esta cena macaca de José Sócrates, em que um político que é acusado de corrupção não é julgado? Mas as pessoas têm razão. E quando chega ao populista e aproveita-se e diz isto é uma vergonha, bandalheira, o que é que eu ia dizer? Eu não posso dizer, o João é um mentiroso. Ele está a aproveitar-se algo que PSD e
e PS, e oxalá isto agora aconteça daqui para a frente, já se deviam ter organizado e temos que fazer uma reforma da justiça profunda, reconstruí-la. Porque alguém que é acusado de corrupção há não sei quantos anos, um processo se arrasta há 11 anos, tem não sei quantos milhares de volumes, isto não pode acontecer. E mais uma vez, José Sócrates é o caso mais visível, mas há muitos. Há uma sensação de impunidade na política. E o populista, a coisa que fez foi o trabalho dele. Quer dizer, atenção, relativamente à imigração, é exatamente o mesmo problema. O PS cometeu uma asneira, que foi, o país precisava de imigrantes, certo, e precisava de os acolher, certo, mas houve ali um momento em que foi, aliás, isto é dito pelo próprio ex-secretário-geral do PS, quem sou eu pode desmentir. O secretário-geral do PS, ainda atual até sábado, disse que se tinham cometido excessos. Portanto, vamos ser nós a contrariá-lo, que estava dentro do governo. É evidente que as coisas não foram bem. Eu, por acaso, acho que eu posso contrariar. Acho que ele pode estar errado. Pronto. Acho que ele pode estar a ver para onde é que sopra o vento e decidir que coisa e estar errado. Mas depois temos uma coisa que são os factos. Os factos são... Os factos são os que tu quiseres que sejam. Os meus factos são que isto fez bem ao país. Não. Os teus factos são que não. Não. E outro facto é que o país é racista. Desculpa, Isso é um facto. Os meus factos são que 400... Esse é mesmo um essa facto. conversa tão desnecessária do país é racista. Não é desnecessária. Não, é completamente porque desnecessário. o tema da imigração... Como é que o país é racista? Isso é uma afirmação que é uma frase que só serve para chocar, que só serve para perder votos. Não, mas não é O para país chocar, porque racista, a imigração não seria um tema se... Olha o que o Pedro Frazão disse. Há pessoas... Porque o médico alemão que vem cá e sabe falar português, tudo bem. Mas uma pessoa de outra cor já faz confusão. No país é uma frase. Dizer o país é racista é uma frase. É estruturalmente, pode ser assim, constitucionalmente. É uma frase que está errada. Está errada porquê? Porque o Cabo Raso não é racista, não é? Pronto. O Cabo da Roca não é racista. Joné, estás a desconversar. Não é desconversar. É este tipo de frases, o Chega também cresce por causa deste tipo de frases. Porque a pessoa diz uma frase que é facilmente desmentível. O país é racista. Claro que não é. As pessoas no país são racistas. Há um racismo estrutural no país. Não quer dizer que todos sejam racistas. Estão-lhes a dar balas para eles darem tiros. Tipo, não serve de nada. Então o que é que serve? O que é que tu dirias? Há pessoas racistas no país. Há uma reação racista a esta onda de imigração. Certo. Mas mesmo o país é racista. Mas repara, mesmo o mau acolhimento, e aqui o Jónio não vai concordar comigo, porque ele acha que não houve mau acolhimento. Eu não acho que não houve mau acolhimento. Eu acho que o mau acolhimento faz parte de um país precisar de imigração para crescer. Mas claro que aí são questões completamente subjetivas e cada um tem a sua opinião, e isso é, aliás, é saudável. Aqui a questão é que, para quem considera que houve mau acolhimento, isso fomenta um eventual racismo ou promove-o. Porque se tu, imagina, quando tu tens os imigrantes todos atirados para a mesma casa, para o mesmo sítio, a viver em condições degradantes, tu se morares lá ao lado, tu vais ter alguma raiva, porque sujam as coisas. Mas é porque viviam 30 pessoas no sítio onde deviam viver duas. Portanto, quando nós não organizamos a questão da imigração, porque iam entrar milhões de pessoas, ou 1 milhão, agora estão por popularizar, diz 600 mil, ou o governo diz que só faltam 400 mil. Mas o Jónia já disse aqui num episódio, mas ninguém fala dos nómadas digitais, todos a poluir a porcaria do Jardim das Estrelas. Não são 400 mil pessoas. Tu repara, são muitos. Tu quando tens 400 mil pessoas por legalizar, aqui foi cometido um erro, quer dizer, nós não podemos dizer que não foi. Então, as pessoas, teoricamente, as pessoas têm que estar todas legais. E o erro deste governo de passar a curta legislatura a focar-se na imigração, porque é preciso irmos aos problemas com que o Chega está preocupado e não sei o quê, que é o erro que está nos livros. Mas não é o Chega que está preocupado, eu acho que o governo percebeu foi o país está preocupado. Mas o que se passa na Europa toda é que se tu dás gás ao tema do partido extremista, o partido extremista ganha com isso. E era bom que o partido do governo percebesse que teve o tempo todo a dar gás ao tema da imigração e ao da corrupção. Em vez de os tratar sossegadinhos nos gabinetes, não. Fazer vídeos, fazer conferências de imprensa. E acho que se os ignorasse tinha o mesmo resultado do Pedro Nuno Santos. Não é ignorar. É tratar deles sossegadinho no gabinete. Não dar fogo mediático à coisa. Porquê? Porque o PSD não ganhou um voto com isso. Não, o Chega não perdeu votos, ganhou. Portanto, o PSD não ganhou um voto do Chega. Nenhum. Portanto, não serviu de nada. E essa reflexão é que era preciso fazer porque já foi. É clássico português. É um erro que já foi cometido 300 vezes na Europa, mas como ninguém, não vou dizer palavrões, mas não foi cometido ninguém neste país lê um livro, mas ninguém é capaz de saber. Mas o erro não foi cometido agora. O erro foi cometido há 10 anos, quando se largou esses problemas. É essa parte. Desculpa, nenhum governo nos últimos anos, e são todos do Partido Socialista, mas isso é a vida, mas nenhum partido
percebeu. Tu repara, mesmo o secretário-geral do PS que sai desta forma, tinha a tutela da habitação. Isto é questão de, ou navegamos à vista ou temos estratégia. O que é que ele tinha a tutela da habitação? Tu viste entrar milhões de pessoas, também os nómadas digitais, tudo isso. Ou seja, ele não percebe. Mas ninguém está preocupado com ele não os percebe que em nómadas 2016 e 2017 tínhamos de ter começado a responder a um problema de crise de habitação em 2025. Portanto, nada fizemos. Com a imigração é a mesma coisa. O governo anterior não eu não fez. sei se por acaso justiça lhe seja, está tudo a bater nele, e eu não sou o bem fã, mas acho que ele dentro do governo foi a pessoa que percebeu mais cedo isso. E que o governo não se tinha de ser demitido e tinha que ter dito assim: eu queria fazer e acontecer, não me deixam não é embora. Assim, tu estás sempre com essa conversa, mas não é assim que a política funciona. Mas tu tens que ganhar o teu espaço e conseguir. Isso é política. Isso, Campos e Cunha desentendeu-se com Sócrates e disse: eu vou-me embora. E é assim que a política deve funcionar. Pois, olha, é ótimo. Então, e agora tu responsável. lembras do nome do Campos e Cunha porque eu te lembrei no outro dia. Sim. Senão não te lembravas, e o país foi à bancarrota na mesma. Portanto, não serviu de Mas nada. não foi culpa dele que ele escreveu a carta. Certo, mas não serviu de nada. É isso que eu estou a dizer. Mas ele serviu. Mas vamos voltar a focar nos resultados. Mas não é ele que ele está a servir, é o país. Vamos voltar a focar nos resultados. Eu sei que isto são temas que impactam de facto os resultados, mas queria também que falássemos sobre as reações a esses. Como o Johnny já falou um bocadinho do discurso do Montenegro, mas eu senti que ninguém celebrou muito no domingo, e se Montenegro aquilo foi uma demonstração de celebração efusiva, eu não sei se é o máximo que ele consegue ir. Se calhar é. Ele estava bem contente, parecia que tinha ganho uma maioria absoluta. Estava eufórico quando não podia estar. Ele tem um resultado positivo, mas não tem uma vitória. Sim, ele está sim. exatamente no mesmo ponto onde Mas eu acho que estava. ele finge mal, porque eu acho que ele não estava assim tão contente dentro dele. É o terceiro pior resultado de um primeiro-ministro em funções de sempre. É o primeiro resultado que é assim tão mau e um primeiro-ministro em funções ganha. Mas houve quem disse que esse teu point não era relevante. Pois, exato, porque em princípio dependem do Montenegro para viver, que é uma coisa que eu não dependo. A coisa aqui relativamente simples é que as claques acham sempre que a equipa jogou lindamente, tirando quando ganha, mas muitas vezes a equipa ganha e joga mal, e o PSD ganhou e jogou muito, muito, muito mal, e o Luís Montenegro é um primeiro-ministro hiper frágil que agora não sei bem como é que vai governar e só se safa nesta lógica de eu fiquei em primeiro, posso fazer o que me apetece, mas o resultado é mau, mas mau. E mais do que importar bater no morto, seja o PS ou o CDU ou o Bloco de Esquerda, importa criticar quem vai assumir a função de governar e não tem apoio popular para isso. E é tão frágil que mesmo estando no poder não consegue ficar sequer minimamente perto de uma maioria absoluta. Isso é uma coisa inédita em Portugal. Os primeiros ministros que lutam por reeleições ou estão a enfrentar crises gigantescas. Santana Lopes foi demitido, José Sócrates é a meio da crise, não é? Ou em princípio reforçam a votação. A única pessoa que não o fez foi José Sócrates em 2009, exatamente na mesma situação de suspeitas em relação à sua ética do Luís Montenegro. Portanto, nós domingo o que reelegemos foi uma bomba relógio. E agora vamos esperar. E o Chega espera em segundo. Sim, mas falando em reações ainda, como eu estava a dizer há bocado, o LIVRE celebrou, mas não celebrou muito, porque olhou para o lado e viu que não tinha ninguém, ou que não tinha aquilo que se esperava ter, apoio. O PS, Pedro Nuno Santos, demitiu-se e quis que fosse já, e foi bastante... bateu bastante nessa tecla de querer sair já, portanto o futuro do PS agora é incerto. Também não sabemos quem é que vai assumir ser secretário-geral ou secretária-geral, vamos ver. O discurso de Mariana Mortágua acho que foi um bocadinho desfasado da realidade, porque falou que os tempos impactam o resultado, mas não se viu no discurso muita autocrítica. E Maria, eu queria te perguntar se achas que existe pontos ainda para construir à esquerda, e se alguma das reações deu indicações disso com a esquerda que sobra. Acho que existe, e acho que só uma coisa sobre o discurso de Mariana Mortágua. Eu não me parece que domingo à noite seja um momento para autoanálises e autocríticas quando ainda se está a tentar analisar o que é que aconteceu. E o Bloco não tem por hábito, e ainda bem, como tem o PS, por exemplo, o fazer rolar cabeças para tapar, para justificar maus resultados, não é? Tens um mau resultado, mandas fora o líder e é como se isso resolvesse o problema. Eu acho que o problema é muito mais profundo que isso, portanto não esperava da líder do meu partido um discurso assim, e ainda bem que não aconteceu. Eu acho que sim, que há
há espaço e que há futuro para pontos à esquerda e para convergências entre a esquerda e para a esquerda se reconstruir. Uma das coisas boas de ir parar a este ponto é que efetivamente pode haver uma reconstrução séria. Eu não acho que um partido se defina única e exclusivamente pela sua presença parlamentar e pelo seu peso no Parlamento. E acho que muitas vezes a esquerda se esquece disso e se torna muito confortável com o seu parlamentarismo e acaba por deixar um bocadinho de fora aquilo que faz a esquerda, que é estar presente nas lutas, que é estar na rua, que é ouvir as pessoas. E acho que o hábito do parlamentarismo muitas vezes é nocivo, e certamente falando do Bloco, o Bloco continua aqui para lutar por causas que se tornarão ainda mais necessárias agora com esta conjuntura atual na Assembleia da República, que é os direitos das mulheres, que é os direitos das pessoas LGBTQIA+, que é os direitos dos imigrantes, que é a crise da habitação. Esta nova Constituição tem tudo para piorar todos esses problemas e todos os problemas já existentes. Eu queria dizer uma coisa, que é: ninguém é de esquerda esperando uma vida fácil. A esquerda tradicionalmente é resistência também, e é também por isso que cá estamos. Eu acho que nenhum de nós está aqui à espera que seja sempre tudo fácil, seja sempre tudo simples, especialmente pertencendo a um partido de esquerda radical anticapitalista, no meu caso. Eu não espero que seja sempre uma luta fácil e gratificante. Nós sabemos porque é que cá estamos, nós sabemos o que é que defendemos, nós sabemos os direitos humanos que defendemos, nós sabemos as minorias que defendemos, nós sabemos que queremos uma vida melhor para toda a gente, que queremos uma vida justa para toda a gente, que as pessoas não sejam discriminadas por serem quem são e por viverem a sua vida da forma livre que devem fazê-lo. E eu sei perfeitamente e tenho perfeita noção que há alturas em que as coisas não estão para aí viradas, o mundo não está para aí virado, mas é importante não perder o foco, é importante continuarmos a saber porque é que estamos aqui, é importante nestes momentos de derrota não nos deixarmos ir abaixo, e eu sei que é difícil. E falando por mim, domingo e segunda foram dias difíceis, como é lógico. É difícil ver aquilo porque eu luto diariamente a ser aniquilado pelo voto popular. É duro, mas é importante lembrarmos porque é que estamos aqui e o que é que estamos aqui a fazer. E o que estamos aqui a fazer é defender as pessoas e é tentar construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, mais livre, e em que toda a gente tenha os mesmos direitos e em que toda a gente possa viver uma vida boa. Falando disto também que a Maria está a pegar, da luta continuar, seja à esquerda mas também seja à direita, mas a direita sai tremendamente reforçada, e eu queria te perguntar, Zé Pedro, se sentiste que no discurso de Montenegro um primeiro-ministro que acha que vai governar e vai lutar estes 4 anos, ou que vai estar no Geirinhas outra vez em 2026? Que vai lutar, vai. Agora, dizia há pouco, para mim Luís Montenegro tem um resultado positivo, não tem uma vitória. A vitória era conseguir governar sem precisar de andar agora a pedir batatinhas praticamente a todos. É uma expressão de ciência política, portanto não. Deve sempre defender-se com isso. Sempre. Eu não, acho que a instabilidade é completa e, portanto, Montenegro vai passar as passas do Algarve, e estamos completamente nas mãos, é a minha opinião, dos militantes do Partido Socialista. Estamos completamente nas mãos do PS. Ou o PS ganha, em que sentido? Ou o PS ganha juízo, como eu defendo há muitos anos, é que não é de agora, mas folguem ver a malta finalmente a concluir uma coisa que não era, que havia mais pessoas a concluir há muito tempo, que o PS estava descaracterizado. Eu já sei que quando se diz isto pois é porque és de direita e querias que o PS fosse de direita, mas isso é de uma ignorância tal que nem vale a pena discutir. Tu sentes que, porque o PS é um partido social-democrata, e estas coisas, quando chegam a uma certa, quando se massificam em termos, quando muita gente ouve isto, começam é social-democrata, mas na verdade é a sua gênese. Nós em Portugal temos sempre este problema do erro dos nomes, não é? E de repente foi tomado de assalto por uma ala
radical, mas radical perdida, porque era radical, mas não era. Era fazer tremer as pernas dos banqueiros alemães, mas depois não era. Ou seja, quando não se percebe muito bem o que é, raramente se tem apoio. E o PSD percebe-se o que é? Não, o PSD é poder. Não, repara uma coisa, mas nós temos que ir 1 a 1, ou seja, não pode, o PS não melhora a sua situação se o PSD estiver igualmente mau. São os dois terríveis. Nós temos que ir 1 a 1. Eu acho que... E deixa-me fazer-te uma pergunta, é isso que eu te queria perguntar também. Tu achas que o PSD ganhou deste rebranding porque já não se fala em PSD? Se tu pensares, fala-se em AD e assume-se que AD é um novo PSD, esquecendo completamente que existe lá o CDS. Não sei se isso já se percebeu. E é isso que se fala também para o Partido Socialista, que vai ter que sofrer um rebranding. Há quem fala até, se calhar, tirar o punho dali, se calhar pôr outra coisa qualquer. Nada disso é necessário. É necessário que o PS tenha uma liderança que seja... Podiam pôr um símbolo social-democrata, tipo 3 setas. Exato. Repare, temos que ver o que é que se vai passar. Eu acho que o PS está na desordem total, não encontro ali, olho para ali, não vejo nenhuma figura de peso. Estão todos a ir às televisões porque têm os contactos, têm os números dos diretores, então vão lá testar candidaturas e só ver se isto passa, se eu crio aqui uma onda. Estou altamente preocupado. E digo-te uma coisa, eu defendo mesmo que o PS ganhe imensa força, tenho muita pena do que aconteceu. Eu sou-te sincero, e no episódio passado tinha a ideia que as coisas podiam ter mais empatadas, aqui defendi isso, por uma razão muito simples, porque achava que o PS ainda tinha nome, bastava nome, ou seja, podíamos lá pôr o rato Mickey e ia sempre ter 80 deputados. Sim. Portanto, e como eu também não aprecio sondagens, o facto de darem o AD com tanto avanço, foi isso que me levou a crer que as coisas podiam estar mais empatadas. Agora, nunca tive, mas desde o início... Olha, a sondagem da Católica da RTP estava bastante certa. Estava. Mas há sempre boas que acertam. Mas desde o início que eu não tenho qualquer simpatia política por Pedro Nuno Santos e que acho que é um zero à esquerda. Nunca teve pensamento político. É um jovem rico e, portanto, com dinheiro para andar a brincar à política. Lá foi construindo poder no aparelho de um partido que gerou-se ele próprio como Delfim sem pai, não é? Portanto, ele era um Delfim há 10 anos que é Delfim, de quem não existe, não é? Porque inicialmente era o José Sócrates, mas esse teve que ser afastado, e chega de facto ao poder e é a desgraça que se tinha que adivinhar. Portanto, quando falavam em carisma, mas qual carisma? Quer dizer, o Pedro Nuno Santos não tem qualquer... Por isso é que eu digo que é o radical meio perdido, porque nem é radical sem ser radical, porque ele não sabe o que é. Ele acorda, vê os jornais e vê as redes sociais e diz uma coisa. Não tem uma linha de pensamento, não tem uma estratégia. Diz que não vem aqui para arrastar os pés. Portanto, é o fazedor. Fazedor mandou um governo abaixo, porque sim. Foi ele que mandou o governo abaixo. Podemos dizer Luís Montenegro comete o erro porque é manhoso, porque não explica. Tudo bem, mas o Partido Socialista caiu na armadilha. E, portanto, o fazedor que não arrasta aos pés... E foi penalizado por isso, eu acho. Esse fazedor que não arrasta aos pés, podíamos estar neste momento a ter uma comissão parlamentar de inquérito ao caso Spinum Viva, nos termos do regulamento da Assembleia. Mandaram ver um bocado connosco, por nós termos tido aquela posição de que não se devia ter mandado o governo abaixo, mas acho que ficou bastante comprovado que não se devia ter mandado o governo abaixo. E isso parte da falta de estratégia de pensamento político do Pedro Nuno Santos, quer dizer, e portanto isto tinha que ser conseguido. Eu não gosto nada dessas coisas de que depois das coisas acontecerem consegue-se perceber, eu tinha razão. Eu não gosto muito dessas conclusões, mas pronto, mas podes continuar. Bom, se uma pessoa fez uma coisa há 10 anos e se essa coisa se confirma, uma pessoa não tem que se esconder na cave, não é? O que é que isso acrescenta? Acrescenta que tem que se pensar mais nas coisas. Sim, e não claro, dizer mas este político tem carisma. Mas tu achas, Zé Pedro, tu achas sinceramente que a culpa é unicamente de Pedro Nuno Santos do PS estar neste estado? Absolutamente. Não tem nada a ver com António Costa também e tudo o que foi feito desde 2015. Repara, mas nós estamos a falar destas eleições, estamos a falar de um governo que caiu. Mas estas eleições não se interpretam sozinhas. Nós tínhamos um episódio de 4 horas, podíamos ir a 2015, é por demais evidente. Eu sou o primeiro a querer ir aí. Bons tempos também. Só que não temos tempo, nós não temos. A partir do momento em que o PS vira as costas, tu repara, PS e PSD juntos combateram já muito extremismo. Os PS e PSD juntos, em 1984, fazem uma revisão constitucional que, de uma vez por todas, instala o Estado de Direito Democrático. 82. 82, o que é isso? 84. 82, instala de facto o Estado de Direito Democrático neste país, contra PCPs e outros. Portanto, PS e PSD unidos. PS e PSD unidos já venceram muitas ameaças à democracia. E agora está na altura de vencerem outra. E, portanto, quando o PS voltou as costas ao PSD e começou a virar-se para a esquerda, porque isto é sempre lógica de poder. Porquê? Porque O PSD estava de braços abertos para o PS?
tanto quanto eu Entre sei. 2013 e 2015. Tanto quanto, eu sei, bocadinho. António José Seguro estava para se entender com Pedro Passos Coelho, com o beneplácito de Cavaco Silva, quando há uma revolta interna no PS. É todo um tema. Pronto, mas estás a ver, quando tu dizes essas coisas, se é razão ou não, essas coisas têm que ser discutidas, porque se nós não tivermos espírito crítico, se embarcarmos todos quando alguém diz este homem é um carismático e vamos todos por ali fora achar que o homem é carismático, depois mandamos este estouro. Não, eu acho que devemos ter espírito crítico. Para mim, às vezes só não faz sentido culpar uma única pessoa quando eu acho que Eu estou a falar há toda uma circunstância. Há toda uma circunstância. Certo, eu concordo contigo que tínhamos que ir a 2015 e até porventura antes. Mas nós estamos a falar destas Ou eleições. 74? E nestas eleições, quem se mete nisto? Ou 33? Nestas eleições, quem se mete nisto? Ou É Pedro Nuno 1143? Santos. Mas deixa-me só dizer que estamos a falar só muito do PS, muito rapidamente. Eu acho que o Bloco de Esquerda, é inevitável ter que ir ao Bloco de Esquerda. Anda, bora. Eu acho que o Bloco de Esquerda, graças a Maria Escaja, e é um esforço notável, tem que se reconhecer, quando tu agora dizes que não é preciso que a política faça nas ruas e o Parlamento não é assim tão importante. Não, Eu percebo o que tu disseste. Não foram essas as minhas não palavras. conseguiu dizer uma frase. Eu achei que ele ia Não conseguir foram dizer essas mais. as minhas palavras. Eu disse que o conforto do parlamentarismo pode ser um problema. Pronto, então resolvemos esse Atenção. problema. Pronto. Mas eu acho que, atenção, eu não estou a discordar. Mas o Bloco de Esquerda tem que mesmo pôr, mais uma vez, também tem que fazer este processo. Porque a Mariana Mortágua, a Catarina Martins, já ouvi as duas. Disseram que foi feita uma boa campanha. Portanto, isto é sempre aquela ideia que nós fizemos tudo bem, tudo E certo. foi. O mundo Isso é é que não nos verdade. percebe. E isto é um erro crasso. E se continuar assim, vão mesmo de vela. O Bloco de Esquerda fez uma campanha terrível. Não fez. Péssima. Apostou numa ideia dos tetos que ninguém comprou, nem os seus apoiantes. E não desistiu de dizer que aquilo resultava e que amanhã tínhamos casas com rendas mais baixas. Mas não achas que é um discurso populista também? Porquê é que esse não resulta e o do Chega resulta? O de quem? Porquê é que o discurso populista do Bloco não resulta e o do Chega resulta? Porque estamos aqui a falar disso. Mas o Chega nem se meteu em habitação. O Chega meteu-se nos temas que eles achavam que eram os que davam uma vitória e eram de facto segurança, imigração, corrupção. Concordo ou não. Mas deixa-me só dizer, o Bloco de Esquerda depois precisava de caras novas, porque o Bloco de Esquerda transformou-se num partido que podia ter crescido quando tinha 15, 19 deputados e de repente passa a ser uma grupeta, e quando precisava de caras novas e menos arrogantes, lamento imenso, vai buscar as caras velhas. E vai buscar as caras velhas e os temas de 1999, que eu lembro quando o Bloco de Esquerda foi criado, e era taxar os ricos. Quem não olhava para aquilo e dizia isto não vai resultar, isto não vai funcionar, é doido. Pronto, e portanto o Bloco de Esquerda tem... Mas eu concordo contigo que a campanha foi má, mas concordamos que uma campanha pode ser boa e ter maus resultados, e também que há necessidade dos partidos defenderem coisas se acreditam nelas, mesmo que elas não sejam populares. Ou seja, tu não tens de estar sempre a adaptar-te a onde é que está o zeitgeist para ter votos, Certo, não é? Tens que ter convicções. De acordo. Acabaste de dizer isso ao Pedro Nuno Santos. Não, de acordo. Portanto, se eles acham estas coisas, deviam defendê-las, mesmo que sejam impopulares. Depende. Se tu estás a defender uma medida em que toda a gente percebeu que não funciona, a questão dos tetos, e não largaste, ou seja, Mariana Mas Mortágua... eles acreditam naquilo. Eu não concordo com eles, como já deixei aqui claro várias vezes. Não, então aí Mas não- tu tens um partido organizado de gente que acredita naquilo, tal como gente que acredita que na Palestina se define o futuro da humanidade e que é o tema mais importante do nosso tempo, e portanto vou fazer um discurso de fim de campanha com um café. Pá, e se tu tens um partido, tens que fazer essas coisas, então tu aí- mesmo que não seja Mas aí popular. estamos a analisar campanhas de outro ponto de vista, que é do ponto de vista da eficácia da campanha para aquilo que tu Tu defendes. estavas a dizer, há um problema do Pedro Nuno Santos não ter convicções. Eu concordo, ou não ter convicções sólidas, eu Certo. concordo. O Montenegro também não tem. Mas eu tenho algumas dúvidas que os portugueses prefiram quem tem convicções sólidas. E tenho algumas dúvidas que nós dizermos esta malta demonstrou demasiadas convicções sólidas ajude a que mais pessoas tenham convicções sólidas. Eles têm as convicções sólidas deles, só não têm respaldo na população. O Bloco só já não existe enquanto coisa. Ou seja, para o Bloco de Esquerda, no sentido de a união das esquerdas, já não existe. Já não está ali. Mas as convicções- Os ortodoxos estão no PC e as pessoas de esquerda genérica que se reúnem à volta do Kumbaya urbano estão no LIVRE. mas há uma O diferença. Bloco já não tem massa crítica. Mas há uma diferença. As convicções não podem ser estúpidas neste sentido. Se a esquerda defende nacionalização... Espera aí. Mas podem. Deixa-me explicar. Não podem. Olha agora. Vou-te dar um exemplo. A esquerda defende as nacionalizações.
isto é uma convicção. Eu não concordo, mas tenho que a respeitar. E se fizerem uma campanha à volta de nacionalizar tudo, também o Pingo Doce e eu tenho que concordar que eles possam fazer isso. Eu discordo radicalmente, mas é uma convicção. Quando a convicção é uma medida que toda a gente lhes explicou que não funciona e que destrói... As nacionalizações à balda também não funcionam e também destrói. Não é isso. Eu não percebo o teu... Porque eu sabes que eu detesto essa medida, mas eu só não percebo... Tipo, eles acham isso. A Mariana Mortágua é economista. Pronto. Então é uma péssima campanha e foram de vela. E olha porque a Mariana Mortágua acha coisas que as outras pessoas todas, que é o que ele chama o mundo inteiro, não acha. Ou seja, pronto. Mas é que o que eu estou a dizer é que se nós queremos políticos com convicções, não podemos criticar políticos que estão convictos de uma coisa contra o mundo inteiro. Até devemos saudar isso genericamente. Coisa diferente é dizer... É criticar a já maneira não há, como comunicam essa já não há convicção. espaço para isso. Não deves comunicar dessa maneira. Eu acho que taxar os ricos comunicado como está, para o caldo cultural em que vives, é um disparate. Porque as pessoas acham que os ricos ou são elas ou podem vir a ser elas. Claro. E a própria esquerda, mais à esquerda, já... O próprio Livre, que comunicou isso muito melhor, comunicou com aquela coisa de taxar os super, hiper, mega ricos. Ou seja, separando comicamente... Claro. A pessoa que ganha 50 ou 60 mil euros por ano, da pessoa que ganha 50 ou 60 mil euros por mês. Não é a mesma coisa. E as pessoas sentem-se ricas porque o país é um país. Mas a proposta do pobre. Bloco, a proposta do Bloco, se bem me apercebi, se li bem, até era acima de 3 milhões. Era. Ou seja, é uma proposta que até... É muito mal comunicada. É mal. E por aí vamos. Como é que se pode dizer que isto foi uma boa campanha? Quando não era quem ganha 50 ou 60 mil. A proposta do Bloco até era uma taxa sobre as fortunas a partir de 3 milhões. O que eu digo uma coisa, eu se calhar faria a partir de 1,5 milhão e não sou do Bloco. Portanto, tudo aquilo é foi... verdade. Pronto, não se pode dizer que aquilo foi uma campanha eu bem também, feita. como eu te digo, não acho que a campanha tenha sido mata, só dizer, tendo em conta não acho que a campanha tenha sido boa, acho que foi péssima, mas tendo em conta o teu ponto anterior de estamos a produzir políticos sem convicções, que eu concordo, acho que pessoa convicta achar não sei o quê, pá, bora. E eu só acho isso. Acho mas que eu não vejo essa convicção da Mariana Mortágua no sentido em que ela também foi... Acho que o espaço sociológico do Bloco acabou. Agora, uma coisa diferente ainda extra sobre esta coisa de ter que sair ou ter que tirar ilações é, objetivamente, o que é que eles fazem? Eles só têm um deputado e é a Mariana Mortágua. Objetivamente, se ela sair, eles vão ficar sempre a perder, venha quem vier. Principalmente o Fábio Figueiredo é muito pior deputado do que ela, tipo, não há dúvida aí. O que é que eles fazem? Mudam de líder e a única deputada que têm não é a líder? Ou dizem tipo default, acabou-se o partido, este lugar fica para o PCP, vamos embora. Tipo, ou o que não há bem, diferente de isto está horrível, está uma grande merda, é o que é que tu fazes a partir daqui? Eu acho que eles não têm grande saída, estão a acabar. Mas olha que o Bloco, certo, e com isso concordamos, mas o Bloco de Esquerda tem uma coisa que sempre pôs a sua liderança, se quiseres, afastada, não só da representação parlamentar, como tudo o resto. Por isso é que até tinha uma coordenação que chegou a ser bicéfala, portanto não há qualquer... Mas sempre no Parlamento. Todos os líderes, ou mesmo da coisa bicéfala, estavam no Parlamento. Sim, mas quando temos este entendimento de coordenação comunitária, aí não precisamos tanto de que haja um líder que esteja do Parlamento ou não sabemos se o do PS estará, não é? O grupo parlamentar do PS mudou muito. Isto nunca aconteceu em Portugal. O mais próximo que aconteceu foi a CDS, que é um partido ter mais de 15 deputados e passar para 1. Isso nunca aconteceu em Portugal. A gestão disso é praticamente impossível. E quem os matou, eu ia dizer ia utilizar outra expressão que nós utilizámos uma vez com o Jerim Catam, mas quem os tramou foi António Costa, não é? Porque é a partir de 2022 que o Bloco de Esquerda vai completamente de vela. Eu aí acho, e por aqui, entrando na tua coisa, o Pedro Nuno Santos, eu acho que quem os tramou em parte é o Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos consegue, a estratégia do Pedro Nuno Santos, a geringonça e o pós-geringonça é uma história do PS ser capaz de absorver os votos do PC e do Bloco. Perdendo com isso, e aí concordo contigo, eu acho que a geringonça foi um disparate institucional para o PS, perdendo o centro. O engenheiro José Sócrates diz hoje que o PS está a correr o risco de deixar de se tornar um partido popular. Eu acho que já é verdade. Também. José Sócrates tem aquela coisa que nós não podemos ouvir, mas ele há muita gente que está a chamar por ele, não é? Não, deixa de chamar, Deus me livre. Mas há uma coisa que temos que dizer, que é em matéria política é inteligente. É uma pessoa interessante. É inteligente. É uma pena ser vigarista. Porque ele é mas isso é o que toda a gente diz, olha que pena, pronto, podia ter feito coisas menos más. A última ronda, que é sobre o futuro,
do que é que podemos pensar, o que é que sairá daqui. A AD chegar-se mais ao Chega, a AD chegar-se mais ao PS, dependendo também. Isto é difícil fazer contas, porque não sabemos quem é que vai ser o líder do PS, mas previsivelmente um líder que será mais amigo da AD, talvez. E Maria, queria te perguntar o que é que achas que vai ser do futuro, pelo menos em plano de governação ou governabilidade do país? O que eu espero que aconteça pelo bem das pessoas e do país é que a AD e o PS se entendam, porque eu percebo que partidariamente e que eleitoralmente essa não seria a melhor solução para a esquerda, contudo acho que esta é a melhor solução para a vida das pessoas. Portanto, aí não tenho grandes dúvidas sobre qual é que é a minha preferência, que será sempre a dignidade humana. O que é que eu acho que vai acontecer? Não sei. Eu espero que... Eu já percebi que o não é não do PSD ou da AD já era tão frágil como se esperava, como eu pelo menos esperava que fosse, não é? É um não é não circunstancial. A partir do momento em que se pode tornar necessário haver entendimentos com o Chega, essa porta é aberta, e o não é não agora é apenas não haver Chega no governo. Não sei bem como é que se vai governar com esta Constituição parlamentar, honestamente. Acho que daqui a pouco tempo estaremos em eleições outra vez, para mal dos nossos pecados. Se bem que não podemos agora, há um certo período em que não vamos poder ir a eleições. Pois há, por causa das presidenciais, sim. É verdade, eu cometi aqui um erro há um ou dois episódios e tinha que corrigir. O Presidente da República não está nada impedido de... Eu disse isso uma vez, não está nada impedido nos primeiros 6 meses de mandato de... São os primeiros 6 meses da Assembleia da República e os últimos 6 do Presidente da República, mas não há nada nos primeiros 6 meses. Não há nos primeiros 3 meses? Não há. Eu fui ver a lei, fui ver a Constituição. O Presidente não pode convocar eleições nos últimos 6 do mandato e nos primeiros 6. Não. Essa segunda parte eu estou a corrigir porque cheguei à conclusão que cometi esse erro aqui e peço desculpa aos nossos ouvintes e podem ir ler a Constituição porque eu fui ler e de facto está lá isso. Portanto, mas afinal podemos estar em eleições daqui a um ano. Daqui a um ano podemos, mas o mais provável, tendo em conta que o Presidente toma posse a 10 de março, depois Conselho de Estado, não sei o quê, e depois com o prazo das eleições é que seja mais em setembro, se acontecer imediatamente, se o Presidente quiser imediatamente convocar eleições, porque depois não vai fazer umas eleições a meio do verão, não é? Eu honestamente espero que não, que se desculpa, entendam. o Presidente Gouveia Mel, eu enganei-me a dizer. Não é o Presidente, é o Almirante. Eu espero Capitão que esta instabilidade política que nós vivemos há uns anos acalme um bocadinho, mesmo não sendo com os agentes políticos da minha preferência ou em quem eu confio ou em quem eu confiaria o meu voto, mas acho que nada de bom poderá sair de uma continuidade desta instabilidade, como já se viu este permanente governo abaixo ir a eleições é prejudicial para a democracia e acho que isso está à vista. E isso gera descontentamento, gera descrédito nas instituições, gera descrédito na própria democracia e faz crescer a extrema-direita. E, portanto, eu espero que haja forma de haver alguma estabilidade e de que este governo de direita não prejudique mais a vida das pessoas do que aquilo que já fizeram. E espero que o cordão sanitário em relação ao Chega seja forte e se mantenha. E eu sei que houve muita gente que votou no Chega para ver o país arder, mas eu não gostava nada de ver o país arder. Sim, não és adepta daquela é preciso eles irem para o governo para depois eles caírem. Não é que eu não é que... Teoria da vacina. É assim, em abstrato isso pode ser verdade ou pode ser uma realidade, não sei se é agora. Mas é uma opinião privilegiada, eu acho. É uma opinião de quem não vai sofrer na pele, é uma opinião de quem não vai ficar sem o direito ao aborto, é uma opinião de quem não vai ficar sem o direito ao casamento com a pessoa com quem namora, com quem está. Não está agora, Johnny. Estamos a falar de um hipotético governo do Chega. Não estou a ver. Quer dizer, não estamos a falar de quem vai ficar sem casa, não estamos a falar de quem vai ser deportado da noite para o dia, nós não somos essas pessoas. Nós
lado, sim. Quem diz, quando uma pessoa diz que a solução é eles serem governo, que é para as pessoas verem, que é para depois isto ir ao fundo e voltarmos a reconstruir, são as pessoas que não vão sofrer na pele, porque quem vai sofrer na pele não quer ver isso a acontecer. Sim, e muita gente usa o argumento da Meloni que se moderou, mas é porque desconhece algumas coisas que a Meloni fez e... Mas eu nem sequer sim, e eu nem acho que o André Ventura seja tão capaz como a Meloni, honestamente. Acho o André Ventura muito mais fraco que a Meloni. Coitado, não é nada. Depende da perspectiva, em que perspectiva. Não é? A Melania é bem burra, o Ventura não é burro. A Meloni é tipo, assim tão burra para ter conseguido moderar e para ter conseguido fingir que está a governar mais ao Aquilo centro. é circunstancial e tem ali uma gente que não é má, mas a Meloni não é. Eu acho que o Ventura é bem mais capaz que a Meloni. Eu não citando, a fazer vou, essas comparações. vou terminar a minha intervenção citando Capicua. Até os fachos são fracos neste país. Pronto, tenho dito. Eu por acaso não acho. Acho que, e se eu fosse de esquerda, que não sou, e portanto sou um adepto da solução do Bloco Central, vendo o que há, mas se eu fosse de esquerda estava a rezar para que o PSD e o Chega se coligassem. Acho que é a melhor maneira da esquerda voltar a ter oxigênio. Eu acabei de dizer que eu prefiro uma solução do Bloco Central. Eu sei, mas eu estou a dizer, se eu fosse de esquerda, acho. Peço desculpa interromper, Zé Pedro Silva enviou nos termos. Ele já vê. Fez uma pequena correção à correção de João Maria Johnny. Não, mas era para ele ver. Mas para ele ver e para depois. Está bem, mas temos que dizer, porque se a correção não está bem feita. Não, mas eu contava que ele dissesse mais para a frente. Mas continuem. Queres falar do futuro Zé Pedro Silva enquanto o Johnny vê? Está certo. O que eu disse. Nos 6 meses posteriores à sua eleição. À eleição do Parlamento. Não, do Presidente. Não é. Ah, sim, ele tem razão. O Presidente não pode dissolver o Parlamento nos 6 meses posteriores à sua do Parlamento. Exato. E no último semestre do mandato presidencial. Exatamente. Então vamos ter que mandar isto para o Tribunal É um Constitucional. problema de leitura, sim senhora. Mas eu, por acaso, informei-me junto de quem? No último semestre do mandato de quem? Do Presidente ou do Parlamento? No último semestre do mandato do Parlamento. Diz aqui, nos 6 meses posteriores à sua eleição e no último semestre do mandato presidencial. Então, Mas a lei está mal escrita. vamos ter que fazer a fiscalização. Eu informei-me junto do Presidente da República em funções e, portanto... É o Presidente da República que diz que pode. Corrigiu-me. Ele sabe bem quando é que pode dissolver, porque já dissolveu várias Em princípio. É a atividade preferida. Mas sim, eu acho que se fosse de esquerda, agora voltando ao que nós estávamos a falar, estaria a rezar para um governo de direita e se fosse da IEL também, sendo que a IEL não capitaliza nada, não é? Se calhar formava um governo sem a IEL e a IEL aplaudia. E porquê? Porque será? A IEL é um partido que eu acho neste momento é um partido que tem mais que mudar de líder e é um partido absolutamente deprimente. É um partido que deixou de ser liberal nestas eleições sem ganho de causa. Fez esta coisa do aumentar os anos da lei da nacionalidade e não sei o quê, abandonou princípios liberais básicos sem ganho de causa, que serviria como um refúgio, como até foi para pessoas que eu conheço, como o Zé Pedro Silva, como um refúgio para pessoas de centro-direita ou mais moderadas que não se revêem no comportamento de André Ventura, não se revêem no comportamento de Luís Montenegro. Não serviu para nada, não ganhou votos nenhum, ganhou um deputado em Lisboa, por causa de um bom deputado, o Jorge Miguel Teixeira, mas aí ela, enquanto não tiver um líder e enquanto não tiver a coragem de rasgar total, aí ele tem este problema, lá está, se calhar é porque é só malta de gestão, ou o que é, mas tem os piores instintos políticos de Portugal. Quando não dá para rasgar, quando não faz sentido nenhum rasgar, rasgam moedas, rasgaram, ninguém percebe porquê. O gajo mais liberal que podiam ter apanhado no PSD foi aquele que rasgaram e não foram com ele, tiveram um resultado tenebroso. Quando é para rasgar, como agora com o Montenegro, não rasgam, afinal não é preciso, não sei o quê. Houve uma coisa na última eleição que já foi uma coisa à última da hora, meio fracota, a dizer: olha, tem noção que vai eleger uns candidatos no fim da lista do PSD que são muito piores do que os nossos candidatos da IEL, que a IEL nem sequer repetiu desta vez. Nem sequer o ataque à ética e à integridade do PSD foi repetido desta vez. Foi mesmo mau. E isso notou-se na incapacidade de falarem para o país. Mas agora, o que eu acho é este crescimento do Chega não ficará por aqui se
das duas uma, ou o centro mudou de sítio e o PSD agora vai ser o partido da esquerda, no sentido em que isto vai ser centro-direita contra a extrema-direita, que acontece em muitos países da Europa. Eu, por acaso, estava a olhar para o nosso Parlamento e pensei, isto parece a Polónia. Polónia que é assim, é um partido de centro-direita enorme no meio, Auspicioso isso. um partido de extrema-direita grande à direita e a esquerda pequenininha, um terço, um quarto, um quinto. Houve uma altura que esteve fora do Parlamento, a esquerda polaca até. E depois reinventou-se lá com o livro dos gajos e a malta acabou por se juntar. Os comunistas diziam que não, que aquilo era uma merda, que não podia ser, mas tiveram que se juntar. E eu vou repetir sobre a esquerda o que já digo há 3 eleições. Vocês juntos ficavam muito mais perto do Chega. Muito. E já houve o tempo em que eu dizia vocês juntos ficavam à frente do Chega. Mas isso já passou, esse comboio já passou. Mas andam sempre. Eu vejo, as eleições acabam e vejo os senhores do PCP no Twitter ou não sei o quê a dizer: pois que isto merda do livro, não sei o quê. Tu pensas, o gajo dos 3% diz para o 2,4%. Porra, este gajo só me lixa para este gajo dos 23%. É aquela coisa da. Mas sim, acho que se o centro ficar aí, o PS corre o risco de acabar. Portanto, para não acabar. E também não estou a ver como é que não acaba, não é? Mete-se num bloco central e o quê? Pode acontecer o mesmo que aconteceu à social-democracia alemã, que é fica em terceiro atrás da extrema-direita. Portanto, e acho que isto é um mood geral que só se interrompe e só se quebra se as pessoas começarem a perceber que os resultados de governar à direita, e só vão perceber se começar a governar à direita. Não que eu queira isso. Não sou da teoria da vacina no sentido em que eu não quero promovê-la, mas acho que vai ter que ser o que vai acontecer. Acho que vamos ter que só aceitar a mudança do pêndulo para a direita mais uma vez, depois de há 40 anos ter acontecido igual no mundo, e ver se as pessoas se fartam de virar à direita ou se não. Se calhar ainda querem mais outra a seguir, e esse Joana Amaral Dias vai ser primeiro-ministro em 2040. A Beatriz disse-me uma coisa esta semana que me chocou um bocado, porque eu acho que já estou super mal habituada a eleições normais de 4 em 4 anos, que disse, daqui, quando este governo acabar, ou quando houver a possibilidade de outro governo, supostamente se tudo correr normalmente, vai ser 30 anos. E isso chocou-me um bocado, porque pensei, então, mas não é suposto isto de ser, percebe? Porque supostamente nós ainda devíamos estar no governo de António Costa, que foi há 2 anos e meio. Sim. 2 anos e meio, pronto. E estou mal habituada a perceber o quão é que dura um governo e quão é que temos que esperar para que certos ciclos quebrem e se renovem. 30 anos. Eu vou ter 30 anos de idade. Vais ter 30 anos. O que é que percebeste? Vai ser 30 anos. Não. Eu vou ter 30 anos para mostrar o choque de que um governo dura 4 anos e é bastante tempo e é um ciclo em que se demora a renovar. Não estou a perceber esta cena dos 30 anos, desculpa. Não estou Pronto, eu amanhã faço 32. Amanhã faço 32. Tu vais ter 36. Se correr com normalidade. Tu lembras daquela parte em que eu disse que me matava ao vivo neste episódio? Sim, e depois pronto, disse ok. que afinal já não me matava ao Mas vivo não- neste não episódio. apeles a Mas se isso. calhar estamos outra vez a aproximar-nos Mas não do apeles a suicídio isso. ativo. Não apeles a isso em direto. Dizer. Não estamos na rádio, mas não apeles a isso em direto. Pois é, já não estamos a É Pedro, o futuro. Olha, o futuro a Deus pertence. Pronto. Como diria, aliás, André Ventura. que utiliza bastante bem a fé. Ele quando chegou lá disse, acabei de vir da missa. Lá, como é que a porcaria se chama? Mario. Como é que Eu se já lá diz? vou chegar. Marriott. Então deixa-me só dizer uma coisa. Li em francês. Há bocado disse que ia inventar o meu responsável por esta situação em que o país se encontra, que eu acho que é de facto bastante grave. Não gosto nada de ser pessimista nem fatalista, e aliás vejo as pessoas todas muito se o chega e eu não sei, chorámos e vamos ter que... a política é isto, e isto até dá o certo gozo, é combater ideias, sejam elas... Se não houvesse ideias radicais, isto também era uma pasmaceira, quer dizer... Olha, Eu gostava bué da pasmaceira. os nossos antepassados andaram à agulha, andaram a guerras. O Portugal existe porquê? Nós fomos ver a história, quer dizer, estamos a contar com uma coisa que pura e simplesmente não existe na história do planeta. Em nenhuma espécie. Todas elas andaram à agulha. Portanto, a democracia, apesar de estar sob ameaça, porque está, mas isso também estão todo dia em permanência, não é? Pode sempre aparecer alguém que queira acabar com ela. Está viva porquê? Porque a maioria, mas esmagadora, de quem se levanta do sofá para ir votar, defende-a. Mas, portanto, há aqui um responsável, mas nós estamos numa instabilidade tremenda, isso é verdade. E há aqui um responsável, para mim, que é o Presidente da República. E fala-se pouco nele, porque sempre se safou muito bem destas coisas. Pá, finalmente concordo contigo. Mas é a primeira vez. Não sei. Pelo amor de Deus, vamos para o Marquês. Eu entendi. Mas deixa-me dizer-te, o Presidente da República é o grande responsável por
toda a situação política que este país atravessa, e não é só de agora. É responsável, aliás, esta nervoseira em que o país se encontra, este comboio sem travões, um país que não consegue acalmar, parar para pensar, é responsabilidade do Presidente da República. É responsabilidade do Presidente da República a queda do governo anterior e tudo aquilo que se passou com a questão do parágrafo do Ministério Público. É da responsabilidade do Presidente da República ter inventado preceitos constitucionais que não existem. Aliás, o Presidente da República, por juízo, sabe muito da Constituição para dizer quando é que pode ou não dissolver, mas depois não sabe outras coisas, que é um Parlamento não tem de cair por causa do chumbo de um orçamento de Estado. É evidente. Não se escuda com a Constituição para Eu sei. Escuda-se com a sua análise política. O seu poder, pronto. Mas criou esta regra para ele próprio, porque o Presidente da República, e nisso não é uma pessoa muito inteligente, tinha que perceber que no primeiro dia em que disse isso, e já lá há uns anos, tinha criado um preceito para ele próprio. Porque depois não podia fazer de outra forma. Quer dizer, quando uma pessoa diz, se não aprovarem o orçamento, eu dissolvo o Parlamento, esse Presidente da República, que tinha mais um mandato pela frente, tinha sempre que dissolver o Parlamento nessas condições. E Marcelo Rebelo de Sousa não faz mais nada se não dissolver parlamentos. E isto não foi uma circunstância, uma tempestade perfeita que lhe apareceu pela frente. É ele. Porque Marcelo Rebelo de Sousa sempre foi um político instável. Sempre. E continua a ser, e é o nosso número 1 do Estado, que não consegue falar com nenhum dos líderes, que não consegue, é um magistério da interferência e não da influência, e portanto nós temos que chamar os bois pelos nomes. E a crise que atravessamos política, que é muito séria, na minha opinião, a principal responsabilidade é do Presidente da República. E como Marcelo sempre teve muita sorte, safa-se bem, mas era bom que isto lhe fosse apontado mais vezes. E vamos ver se é capaz agora, no tempo que lhe falta de mandato, de ajudar alguma coisa. Eu duvido. O palco nasce torto, tarda nunca sem direita. Agora deixa-me só dizer relativamente ao Chega. Para mim o Chega mudou completamente. O Chega era um partido da direita populista, como há aos pontapés, que se aproveitava dos temas que estavam deixados à mercê, e que sabia que as pessoas, ele sabe que no Alentejo a questão das inseguranças, a questão dos imigrantes nos centros urbanos, a questão de se sentirem esquecidos, essa parte é muito importante. Tudo isso. A corrupção, obviamente que é um tema tremendo neste país, sempre eu a defender a questão da justiça que não se resolve. Os conselhos que estão bem é importante também dizer essas coisas assim, que é os conselhos que estão bem, Oeiras, Cascais, Lisboa, o Chega é mais fraco. Exatamente, sim. As pessoas, o país da maioria das pessoas, as áreas metropolitanas, teve um crescimento económico que o Beja não teve. E a malta está chateada com isso. Está chateada, percebe-se, e portanto há um descontentamento que está a resultar nisto. Sem ser imigrações e inseguranças, são mesmo condições de vida. Claro, como é evidente. E o Presidente e o partido que existia, que era da direita populista, e que cresceu para os 12, talvez era 12, e depois para os 50, na minha opinião, agora transformou-se. Ou seja, André Ventura está diferente. Talvez se tivesse entrado para o governo mais cedo, porque não nos podemos esquecer, eu dou sempre o mesmo exemplo, o Partido Popular de Paulo Portas era um partido muito parecido com o Chega. Era os imigrantes, era os taxos, era a corrupção, era os impostos, era tudo isto. O que é que moderou o CDS? E passou a ser, o que é que moderou o Partido Popular? Passou a ser CDS dos quadros. Foi entrar para o governo de Durão Barroso. Sendo que só fodeu governos. Não serviu para nada e foi uma péssima experiência democrática meter o CDS, o PP no governo. José Pacheco Pereira em 2000 tinha toda a razão quando disse que nunca se podia ter posto o PP no governo porque só fodeu o governo. Isso seria outra discussão. E possivelmente o sistema político também. Íamos concordar um bocadinho, mas não temos tempo para isso. Mas a moderação do Partido Popular e de Paulo Portas foi pôr os pés no governo. E se esta direita populista de Ventura, que apenas criou o Chega porque no PSD não lhe davam a mão, se tivesse se calhar ido parar um governo, nós estávamos num cenário político completamente diferente. Tínhamos alguém já que só queria ser ministro de alguma coisa, de 4 em 4 anos, ou 8 em 8. Mas tu comparas os quadros que o CDS tinha com os quadros que o Chega tem agora? Não. Pronto. Mas são partido de um homem só. Esquece os quadros. Não esqueço, não, José Pedro. Já tens quadros com imensa imagem. Rita Matias, o Pedro Frazão, o outro gajo, que não me lembro do nome. Repara uma coisa, isso é outra discussão. Não podemos ter umas em cima das outras. Repara, porque são partidos que têm um homem só. O PP, que era Paulo Portas, o Chega é Ventura. Se tu me perguntares se o CDS é comparável ao Chega, meu Deus do céu, o CDS é um partido com uma relevância histórica tremenda e com um passado riquíssimo, que agora não tem. Mas isso não interessa como é que tu alcanças o poder. Okay. E aí são partidos de um homem só. E porventura, Ventura já estaria agora, já estaria agora moderado. Mas não está, e eu acho que ele se radicalizou. E acho que, aproveitando os ventos internacionais e sobretudo dos Estados Unidos, ele é o nosso Donald Trump e ele imita-o mesmo.
Imita-o com o fight, imita-o. Ele no discurso diz coisas que são de uma gravidade que nunca tinha dito, por aquela coisa dos imigrantes, da insegurança, de chamar isto e aquilo. Isto é coisas de lana caprina. Ele começa o discurso dele a atirar-se a empresas de sondagens, neste caso, e essa parte eu até gostei um bocadinho, mas enfim. Atira-se às empresas de sondagem e depois atira só aos donos das empresas. Ele diz que temos que ir atrás dos donos. Isto já é outra conversa. Isto já não tem nada a ver, isto já estamos noutro nível. Portanto, neste momento sim, e ele agora tem 58 deputados, 58 e vai ter 60, se não tiver mais. Neste momento sim, o risco não apareceu, porque já existia, mas transformou-se. André Ventura está completamente a copiar o que está a passar nos Estados Unidos. O risco, para mim, de uma mudança de regime, de um perigo autocrático em Portugal, é completamente real. Não há... Eu vou ser sincero. Não grame nada a conversa dos fachos, das faixas, dos fascistas. Temos que combater o fascismo. O fascismo não é a única coisa que existe no mundo. Nós estamos perante uma coisa nova. Nem tudo o que é autoritarismo, tirania, autocracia é fascismo. Queres pôr neo no início? Pode ser. Não é neo. O que está... Há uma... Não é muito neo. Sério, não percebi. Não é muito neo, é super parecido. Pronto. Nem tudo é, mas as coisas iguais são. Todas as autocracias, todas as tiranias cá do mundo, não são todas... Nós, historicamente, como é evidente, então e a circunstância à parte? Então e a circunstância dos votos serem todos contados e chegarem no dia 28 de maio? Vocês já não viram isso? Eu tentava olhar para aquilo e não queria acreditar. Os votos vão ser contados e, portanto, o Chega vai passar a ter os 60 deputados ou mais no dia 28 de maio. A revolução é o início do Estado Novo. O início do Estado Novo, não? A revolução? O início da ditadura militar. O golpe. Também não foi uma revolução, foi um pronunciamento militar. Não, é o golpe militar de 28 de maio. Sim. Que é uma circunstância que este país, contado, ninguém acredita. Nos 51 anos em que se pode votar, etc. Pronto, mas nós gostamos muito de dar esse nome de andar por aí na rua a chamar... Mas são os 99 anos do 28 de maio. Se porventura chamarmos as coisas por outro nome, e o que me parece neste momento é que André Ventura está-se a transformar aqui no Donald Trump português. A transformar? Onde é que há? Quanto tempo é que ele já é? Ainda ninguém falou dos pensinhos, por amor de Deus. Mas agora há dos mudanças. pensinhos. Mas eu ia terminar aí porque nós podemos dizer que politicamente o Chega tem ganho de causa em muitas questões que levanta. Eu acho que isso é uma evidência, e se nós não tivermos esta discussão vai ser sempre difícil. O problema de André Ventura nem sequer é o que defende, porque isso eu voltava àquela parte viva da democracia que é interessante debatermos e combatermos as nossas ideias. E eu acho que um erro da esquerda foi, em vez de lutar pelas suas ideias, foi há muitos anos não ser mais nada senão antifascista e andar na rua a combater o fascismo. E então as pessoas dizem, tu queres combater o fascismo? Ora, o fascismo está-me a dizer que vai acabar com a insegurança, que vai acabar com a corrupção, e enquanto a esquerda só dizia, eu estou na rua, não passarão. E acho que a esquerda tem que fazer uma coisa muito simples, que é defender as suas ideias, chegar ao pé das pessoas e dizer, olha, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, pessoas não votam em ideias. Estavas a criticar o Bloco por defender as suas ideias. As pessoas não votam nas ideias. As pessoas não votam nas ideias. As pessoas não votam nas ideias. As pessoas votam em ideias. Em ideias que têm das coisas. E a questão ideias que têm das coisas, sim. A questão não aqui... explica, isso é outra conversa. Mas eu, por acaso, as pessoas estão todas a falar de imigração. Eu acho que a imigração conta pouco da história comparado com o que conta tu teres um primeiro-ministro com um problema gigantesco ético e teres um gajo que anda há anos a dizer... Ou seja, vamos pensar nesta campanha em traços gerais, que é como o eleitorado, que não está como nós a olhar para isto 24/7, está a olhar, que é, há um ano caiu o governo do PS por causa de um problema de corrupção. Se foi, se não foi, um gajo que tinha 75 mil euros em numerário no gabinete e o amigo do primeiro-ministro andava dentro de São Bento a entrar e a sair a fazer negociatas, portanto foi. Passado um ano, o governo do PSD cai por um problema de corrupção. E o partido que tem cartazes na rua a dizer chega de taxas e corrupção e cartazes a dizer PSD igual a PS, capitaliza. É surpreendente. Não é? É surpreendente para nós que andamos aqui, mas ele cometeu tantos micro-erros e não sei quê, e agora no debate eles dizem aquelas coisas. Ele diz aquelas coisas. Que os casos deles do partido do Chega não têm tanta relevância? Porque não obrigaram as pessoas a ir às urnas, porque não está no poder, porque são coisas que passam na SIC Notícias, não passam na SIC. Os jornalistas abusam, fazem agora estas notícias de dizer que os deputados do Chega, que é aí que se mas é que eu não acho que abusem. Vou só dizer, deixa-me só acabar o meu, que é diferente do teu. E temos que terminar. Esta coisa que ele diz que as sondagens isto e eu perdi todos os debates, ele pode
perfeitamente perder todos os debates. Não perdeu, por acaso, e nem nenhum comentador disse que ele perdeu todos os debates, menos para a Ana Gomes. Mas não perdeu todo. Mesmo que ele perdesse todos os debates são para as pessoas hiper interessadas. E as pessoas hiper interessadas, em princípio, sabem dos casos do Chega, sabem da falta de programa, sabem das listas. A pessoa média, e estas pessoas que estavam fora da democracia e voltaram a participar, para ver cartazes de vez em quando. E nos cartazes de vez em quando diz PSD igual a PS. E eu penso, pois, de facto. Sim, sim. De facto, caem os dois. E quando me dizem porque é que o Chega cresce, se é porque o país é racista, eu odeio essa frase do país Eu é vou-te racista. responder a isso. Mas estou a pensar nisso e preciso te responder. odeio essa frase mesmo. Tá bem, Acho uma mas frase. Posso responder a isso? Força. Eu, enquanto cidadã, não vou adaptar o meu discurso ou contornar a verdade, porque isso chateia racistas, xenófobos e homofóbicos que depois fazem birra e consequentemente vão votar em extremistas, só porque eu estou a dizer. Eu não tenho que Mas é adaptar que os essa meus frase discursos. objetivamente Isso deixo para os não é políticos. verdade. Eu, enquanto cidadã, não tenho que adaptar. Johnny, ok, sim, o Cabo da Roca não é racista. Pronto. Mas desculpa lá, é que As estás a pessoas- entrar nesse pormenor, então para mim é ridículo. As Sabes pessoas perfeitamente o que é têm. que quer dizer. Não, mas o que tu queres dizer é diferente de ser verdade. O que tu queres dizer é que há muitos racistas em Portugal. Está tudo certo. As pessoas no país são estruturalmente racistas. O país, as pessoas gostam de imaginar o país como um conceito vasto, Sim. que não são só as pessoas, não é? São as pessoas, são os monumentos, é a história, são 31 mil coisas. E o país, essa coisa não é racista. Eu não concordo contigo. Não é. Essa frase é mentira. Mas eu não concordo com o teu argumento de nós temos que adaptar o que dizemos Não, imagina, se para fosse. eles não Se serem tão vocês quiserem, extremistas ou não irem. Pá, não tenho. É a coisa. Aprendem a não ser idiotas. Tu fazes o que tu quiseres. Eu, mas- enquanto cidadã, mas tu enquanto político, podes dizer tu fazes o que tu quiseres. quiseres. Nenhuma pessoa eleita do Partido Democrata defendeu defund the police, que é uma frase estúpida, e 50% do eleitorado, incluindo pessoas que votam no Partido Democrata, acham que o Partido Democrata tem no programa tirar financiamento da polícia. Portanto, essas frases estúpidas colam. E eu tenho também, enquanto cidadão, o direito de dizer não atirem gasolina para uma fogueira com uma frase que é estúpida. Que eu acho estúpida. Mas Pronto. porque é que tem que ser o outro lado a controlar-se, a falar, e o outro, porque coitados dos outros consegues ver sensíveis que não estás a conseguem, cometer um erro, não o conseguem. cometas. Opa, Johnny, desculpa. consegues ver mas é que- que é sempre o outro lado democrata que tem que se controlar para que o outro não fique logo verdade, não se pode incendiado usar fascista, e não se pode excitado usar e feminista, emocionalmente não se transtornado pode porque vou votar em machista. Mas eu acho que vocês não estão a perceber desculpem. eu acho que vocês não estão a perceber um argumento do João é com o qual eu concordo. É que quando fazemos essa polarização, esse divisionismo, se quisermos, Sim. esse é um trunfo para quem cria uma cultura de nós e eles. Certo. Aliás, se vocês repararem, Ventura é sempre os nós. E até já os seus apoiantes que andam por aí nas redes sociais dizem, vocês vão ver quando nós... Portanto, isto é uma comunidade. Quando nós alimentamos isso, agora estou a dizer nós, mas é inevitável, quando a maioria gigante, absurda, que é contra esse extremismo, não consegue cair no jogo, está-se a alimentar. Não, Eu percebo genuinamente o vosso argumento. Eu percebo. E digo-te eu uma coisa percebo, extra: mas estou cansada. se tu não investes na persuasão, boa sorte para essa divisão nós e eles. Mas Porque isso não me cabe a mim. Quando essa divisão cabe a toda a gente, Eu não acho cabe que a me toda cabe a mim, gente. desculpa. Porque Estou cansada de termos que ser quando nós, essa cidadãos divisão moderados, a ter que quando ter essa, esse discurso. tu não és uma cidadã moderada, e quando essa divisão não és, e quando essa Vai divisão, gozar comigo, só quando pode. essa divisão nós e eles chegar, e tu fizeres nesses teus termos, vão ficar 70% do outro lado e 30% do teu. Portanto, boa sorte. Johnny, não me cabe a mim, não me cabe a mim É só- aliciar, não me cabe a mim aliciar essa malta revoltada e adaptar o discurso. Cabe Cabe a toda a gente. Não cabe a cabe a todos mim. os cidadãos. Tem que Cabe a estar- todos os temos de cidadãos estar não sempre a dar contribuírem. festinhas, desculpa, temos de estar sempre a dar festinhas. Não é a festinhas, pessoas não- que estão a votar expressamente. Isto não é festinhas, isto é é contornar. Não. São vou pessoas adaptar a uma votar isto expressamente no fundo- contra os nossos direitos, man. Mas Torna-se às tantas. Mas para quê? Não é fácil. Para quê cometer erros que tu sabes que são erros? Isto é um central a dizer, também, para além de ter que estar aqui a defender, ainda tenho que não marcar autogolos. Sim, não marques autogolos. Qual é a necessidade? A sério, a coisa é só essa. Qual é a necessidade de dizer uma coisa com que não ganhas nada? Nada. Não ganhas nada com essa frase. Objetivamente não é verdade. E vais irritar outras pessoas de maneira a que elas se mobilizem E alimenta aí uma para te fazer mal. normalização. Qual é a necessidade?
Isso é verdade. Deixem-me só acabar, como temos pouco tempo, deixem-me só acabar porque eu queria falar do Sim, Chega. Vai ser muito rapidamente, era só para concluir aquela questão de o Chega tem efetivamente ganhos de causa em determinadas matérias, politicamente falando. Mas eu queria alertar uma coisa, por isso é que eu queria aproveitar este espacinho. Porque isto tem que ser dito. A questão de André Ventura nem sequer é o que ele pensa politicamente. Isso é como o outro. Nós temos é que começar a discutir a própria pessoa de André Ventura. O que ele fez nesta campanha, na minha opinião, ultrapassou todos os limites. Todos. A questão da saúde é apenas uma delas, talvez a mais grave. Eu não sei se não devia ser objeto de uma inspeção. O que é que ali se passou se não foram usados os meios da saúde e não foram poucos para uma encenação? Pois, por acaso falamos disso. Porque ultrapassou todos os limites, mas não foi só aí. Eu nunca tinha visto grupos de ciganos em campanhas eleitorais à frente das televisões a irem atacar políticos e sobretudo com gritos de racista, PS, para tudo aquilo era muito esquisito. Mas André Ventura usou nas redes sociais vídeos completamente falsificados, em que uma pessoa qualquer, não sei quem era, perguntava ao imigrante: então, tu trabalhas? E o imigrante ria-se e ia dizer que não. Então o que é que tu fazes? Eu ando a passear. Então quem é que paga? É o Estado. Então quanto é que tu recebes? 900 euros. Isso não é de agora, Zé Pedro. Não, mas ele partilhou agora. Sim, mas não é de agora esse tipo de vídeos. Pois, Está bem, mentira. Certo, mas eu estou a falar desta campanha, é este conjunto de situações em que são falsificações. A política é feita de mentira, nós já sabemos. Só que há uma diferença. Pedro Nuno Santos também mentiu quando disse a questão do Fundo das Pensões da Segurança Social, não é? Porque o próprio PS meteu muito em ações. Isto é mentira da política e é omissão. Só que André Ventura já não é mentira, já é burla, já é falsificação. E quando isto acontece, aí sim, eu sou institucionalista, há órgãos do Estado que têm que intervir, porque é demais. Não se pode usar aquela cena do homicídio que houve em Braga durante a campanha, mais uma coisa que ajudou todo este argumentário. André Ventura utilizou supostamente o homicida ou alegadamente homicida, recebia também 800 ou 900 euros, mas havia-se uma imagem do papel da Segurança Social, mas que foi logo rapidamente desmentido e que tinha sido utilizado Photoshop. Pois o líder do Chega usou a mesma num vídeo e disse que o homicida estava a receber 800 euros. Não tem vergonha nenhuma, qualquer compromisso com a verdade. Eu só quero dirigir às pessoas que votam no Chega, dizendo que compreendo perfeitamente o descontentamento, as lamentações, tudo isso, mas têm que perceber que aquele homem não é solução para nada e que é um charlatão. E eu espero que PS e PSD se unam de uma vez por todas com as suas diferenças, que não são iguais, mas não basta unirem-se. Têm que se unir e têm mesmo que combater a corrupção. Têm mesmo que resolver a bandalheira, como diz André Ventura. E se isso acontecer, era uma vez o Chega. Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem André Ventura. As pessoas querem é que estes temas em que estamos todos de acordo que precisam de uma solução, tenham solução. Com este último apelo de Zé Pedro, vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Jané, tens algum sítio para mandar as pessoas? Hoje, amor, com muito cuidadinho, sem recurso à violência ou a coisas que possam gerar. Estás a falar para a polícia ou para os adeptos? Para toda a gente envolvida. Mas este vai ser a primeira vez na minha vida que uma final da taça é entre o Sporting e o Benfica, e da última vez correu muito mal. E portanto gostava mesmo de apelar a que as pessoas se divirtam, que vão comer um porco no espeto. Ainda se pode dizer isto, podia-se mais se o pano tivesse acabado, mas não foi o caso. E que depois vão lá para dentro e não se agridam, não façam mal umas às outras, pensem que as outras pessoas têm uma família e vida e que aquilo são só clubes com cores diferentes, mas estão pessoas dos dois lados. E era essa a mensagem que eu queria passar. Hoje, de resto, não estou com muita agenda cultural. Maria Escarja? Eu queria mandar as pessoas ao concerto da Aldina Duarte no CCB este sábado às 19h, e queria mandar também as pessoas que vão ao Jamor terem calma, divertirem-se e terem cuidado e lembrarem-se, como diz o Johnny, que do outro lado estão pessoas, ganhe quem ganhar. É importante que não se repitam os erros do passado. Zé Pedro?
Olha, eu tenho algumas recomendações que tiveram gentileza. Olha, eu quero recomendar a quem vai ao Jamor que batam todos uns aos outros. Não, Deus me livre e guarde, concordo plenamente com os vossos apelos e digo sempre a mesma coisa. Se nós odiarmos os nossos adversários, nós íamos jogar com quem? Aliás, eu digo a mesma coisa, se eu odiar os meus adversários, eu tenho que ver os Todo treinos. um discurso para mandar as pessoas para o sítio. Tenho que ver sério. o treino do Sporting, Tu só no treino é que o matas-me. Sporting joga só com ele. Portanto, nós temos que amar os nossos adversários. Agora talvez tenha exagerado. Não, a sério. Eu próprio não sou capaz de uma coisa dessas. Eu quero só que os ouvintes e quem está a ver saiba que o Zé Pedro está sempre a dizer que nós temos que reduzir alguns tempos de coisas, mas é sempre ele que aumenta os tempos. Muito obrigado. Ainda bem que me denunciaste. Olha, fizeram a gentileza de me fazer recomendações para recomendar e eu não os preparei, portanto vai ser assim um bocadinho atabalhoado, mas na Maia, para não sermos centralistas, há uma terceira edição do Maia BD, portanto, Festival da Banda Desenhada, de 23 a 25 de maio, que é no Fórum da Maia. E depois deixaram uma sugestão para Cascais, fazendo a nota para te meter no território do José Maria, portanto está aqui escrito com Chamaste-me José. Não fui eu, mas também posso chamar José Maria. Não podes, não. Que é a nova exposição de Maria, fotografia de Rodney Smith, A Alquimia da Luz, no Centro Cultural de Cascais, a partir de 1 de março. E mandou-me aqui uns exemplos da fotografia, é de facto muito interessante. E depois, em Santarém, há um festival de cinema. Nos próximos dias. Foi Zé Paiva que te mandou-te recomendar esta. Não foi. Sabes onde é que eu ouvi? Acho que foi na TSA. Eu tinha mais uma recomendação que me esqueci. Então, Que era o livro Coisas Ruins do João Zamith, que ele escreveu e dizem que está muito bom, mas eu tenho medo de ler. Mas porque acho que é assustador. E também podemos mandar o livro do Carlos Guimarães Pinto. Podemos, mas eu Podem. tínhamos esquecido deste que pronto, dizem que está muito bom e está a fazer grande sucesso na internet, mas eu tenho medo de ler. Ele diz que eu não devia ter, mas eu Qual é? tenho. Desculpa que eu estava a dizer. Coisas ruins. Muito bem. então por hoje é tudo. Obrigada por nos terem ouvido. Podem nos ouvir em todas as plataformas. Obrigada à TSF e obrigada aqui a estes colegas. Estúpidos. Beijinhos. Até para a semana. Até para a semana. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.